Aparecida Ribeiro, é isso? Doutora, a senhora já foi ouvida na primeira ação penal, foi novamente arrolada como testemunha, e, como tal, eu vou fazer uma advertência que a lei obriga que tem que a senhora está aqui na posição de testemunha, como tal, com a obrigação de dizer a verdade. Perfeito? Pois não, doutor, eu passo a palavra para o senhor. Sim, excelência. Boa tarde, senhor Ivanildo. Senhor Ivanildo, no período em que a Vitale realizou a gestão do Hospital Ouro Verde, a senhora exerceu alguma função na Secretaria de Saúde? Sim, como diretora do Departamento de Gestão e Desenvolvimento Organizacional. A senhora pode dizer por quanto tempo a senhora exerceu essa função? De 2012 a outubro de 2017. Atualmente a senhora não mais exerce essa função? Não mais. Desde 1º de abril estou aposentada. Senhor Ivanildo, no exercício da função de diretora, o departamento é conhecido como DGDO, correto? Isso, correto. Na função de diretora do DGDO, a quem que a senhora era subordinada? Ao meu secretário, Qual é o secretário? Dr. Carmen. Secretário Municipal de Saúde, é isso? Em 2012 era subordinada ao Dr. Fernando Brandão e de 2013 até 2017, Dr. Carmen. Então, o seu único superior hierárquico era o secretário de saúde, é isso? Sim. Senhora Ivanildo, a senhora participou do chamamento público que selecionou a Vitale para gerir o Hospital Ouro Verde? Participei. E em que condição a senhora participou? Qual era a sua função durante o chamamento? Eu era membro dessa comissão para o chamamento. Eu compunha a equipe nomeada para formular esse chamamento. Senhora Ivanildo, além da senhora, quem mais era membro dessa comissão? Pela Secretaria de Saúde, nomeados eu, Dr. Anésio, acho que o Mário, que era meu... Para poder identificar o nome e a função. Tá. O Mário era assessor do DGDO. O Anésio... Mário Hermenegildo de Moraes. Dr. Anésio Corá Júnior. E acho que o suplente dele nesse chamamento era o Reinaldo de Oliveira, que era do Fundo Municipal. Participavam mais 4 secretarias. Secretaria de Gestão e Controle, que era o Marcelo, não vou saber o sobrenome, e o Cláudio, que era acho que suplente dele. Participava a Secretaria de Finanças, que era o Fábio e o João. Acho que o Fábio era o titular e o João, não vou saber o sobrenome, era o suplente. Secretaria de Administração era a Silvia e o suplente o Marcelo. Não vou saber o sobrenome deles. E Secretaria de Saúde, Finanças, Gestão e Controle, Administração. Esses que a senhora se recorda? Isso. Senhora Ivanildo, durante o chamamento, houve alguma alteração do edital? Houve uma alteração do edital durante as minhas férias. Férias regulares, e houve uma alteração, foi feita uma publicação nesse meio tempo. Essa alteração, a senhora sabe dizer se dizia respeito a índices financeiros? O que me foi colocado é que dizia respeito a lei que possibilitou o chamamento, que era para poder habilitar entidades com capacidade de fazer gestão, contrato de gestão. Ela foi reeditada, foi feita alteração nessa lei. Uma lei municipal? É uma lei municipal. À época, foi feito estudo da lei federal e da lei do Estado de São Paulo. E não é a minha área, mas parece-me que a composição dela tinha diretrizes que se compunham com esses 2 marcos, que era a federal e era a estadual.
Só para a senhora esclarecer que está de férias, mas de uma forma objetiva, né? A senhora participou, de alguma forma, da decisão que alterou esses índices financeiros do edital? Não participei. Senhora Ivanilde, durante ainda a seleção, né, chamar aqui o chamamento público, né, a documentação que ela foi apresentada pela Vitale, de acordo com sua avaliação como membro da comissão, ela comprovava, essa documentação comprovava a capacidade da Vitale para gerir o Hospital Verde? No meu entendimento, não. À época, o meu entendimento de que os documentos que ela apresentou, essencialmente a comprovação de capacidade de fazer gestão de um serviço que tinha também como diretriz a formação, o ensino, à época me pareceu que os documentos não tinha força, não me deixava convicta de que ela tinha essa capacidade, essa vocação no ensino. A senhora se recorda que tipo de documento foi apresentado? Era um atestado, mas era um dos atestados que o edital pedia que comprovasse essa capacidade. A senhora, no âmbito dessa comissão, chegou a externar essa sua posição de que aquele documento não comprovava a capacidade da entidade? Nessa reunião da comissão, eu externei que me parecia, não fiquei convicta dessa capacidade, e mais um membro da comissão, o Marcelo, da Secretaria de Administração, me questionou, e eu achei que era muito pouco tempo que ela apresentou de atestado, dizendo que ela tinha essa capacidade, né? Então, eu não aceitei esse documento, e o Marcelo me acompanhou nesse voto, ou nessa expressão de não aceitar. É isso que eu ia perguntar. A decisão era composta por votos, os membros da comissão votavam? Não exatamente voto, mas as pessoas expressavam, né? Então, na verdade, era mais um não aceite. Eu não aceitei o documento e o Marcelo me acompanhou nessa decisão de não aceitar o documento. E só saber quem aceitou isso? Né? Nessa reunião, eu me lembro que eu estava e o Marcelo, me lembro que o doutor Anésio estava, e, salvo o melhor juízo, acho que o Marcelo da Gestão e Controle, e acho que não saberia dizer exatamente se o Fábio ou o João da Secretaria de Finanças estavam também. Nós temos atas, e nas atas constam os nomes dos membros que estavam nessa reunião. E o resultado dessa avaliação? O resultado foi que 3 membros entenderam que era um documento suficiente, até porque no edital não se colocava tempo mínimo de experiência. E eles entenderam que ela estava atendendo o que o edital preconizava. A senhora pode explicar, de uma forma resumida, qual que era a função do seu departamento de GDO e qual a consequência do trabalho da senhora por contrato da Vitale? O DGDO é responsável pelo acompanhamento, e dentro do DGDO tem mais 3 áreas, né? 2 delas muito envolvidas, né? Uma que era a coordenadoria de regulação do acesso, é ela que colocava os pacientes dentro do hospital, não só do Ouro Verde, mas PUC e demais serviços, Mário Gatti, e a coordenadoria de avaliação e controle, que era a instância que fazia auditoria em fazer verificação documental das internações. E o DGDO também tinha técnicos que acompanhavam essa execução do convênio. Na prática, senhora Ivanilde? Na prática, o DGDO acompanha. Que tipo de avaliação do DGDO fazia? Técnica assistencial. A senhora pode explicar de uma forma menos técnica o que se fazia? Avaliava se o serviço era prestado, é isso? Isso. Avaliava-se o doente. Quando disse que precisava de fazer, exemplificando, precisava fazer uma cirurgia de hérnia, era essa equipe que ia lá e colocava o doente para poder fazer a cirurgia, e outra equipe que avaliava se de fato tinha sido feita a cirurgia de hérnia. Então, era uma comprovação
entre a necessidade do usuário, a técnica realizada e avaliava também os indicadores. Se esse doente teve alta, se ele teve um bom desfecho desse procedimento. Estou dizendo de um atendimento cirúrgico, mas atendimento clínico de qualquer outra área que fosse. Sr. Evanilde, havia uma pergunta bem objetiva. Havia previsão para pagamento de assessorias, consultorias no contrato da Vitale? Como isso era avaliado pelo DGDO? Havia uma previsão de recursos para que ela, na planilha de valores, tinha lá destinado para todas as áreas. Então, houve um cuidado anterior em precificar todas as áreas do hospital que a Vitale deveria desenvolver. As áreas de UTI, as áreas de internação, todas as áreas compõem. O que ela deveria contratar minimamente, obedecendo às normas do Ministério da Saúde, em termos de recursos humanos, em termos de indicadores, tinha toda essa estipulação, tá? E tinha também, a gente fez 2 documentos, qualificando tecnicamente, quantitativamente e qualitativamente. E era em cima desses indicadores que a gente ia fazer o pagamento. O que ela ia fazer com os recursos financeiros, cabia ao Departamento de Prestação de Contas, que ele olhava e verificava toda essa prestação financeiro-contábil. Então, quem avaliava, após este pagamento que o DGDO fazia em cima de termos técnicos assistenciais, a verificação da questão contábil-financeira cabia ao Departamento de Prestação de Contas. Eu vou tentar ser mais preciso na minha pergunta. Na sua avaliação da função do DGDO, se em algum momento os seus subordinados avaliaram a prestação de consultorias ou assessorias, supostamente... Nenhuma vez. Nenhuma vez. E por qual motivo? Nenhuma vez foi submetido ao DGDO nenhum documento na qual a Vitale solicitasse ou algum tipo de aprovação para esse tipo de despesa. Até porque ele não teria, não tem mote, porque todo o documento que compunha os pagamentos eram com indicadores físicos de produção e de qualitativos. Lá não tinha documento de assessoria. Entendi. Sr. Ivanildo, nessa previsão de índices qualitativos e quantitativos, havia previsão de pagamento de diretores da unidade? Ou seja, vou reformular, pessoas responsáveis por gestão? Tinha, não como valores diretos. Todo o valor que foi pago, ele obviamente seria usado para suportar despesas para o alcance daquelas metas. Então, quando eu digo de suportar as despesas, obviamente o corpo de dirigentes, os técnicos e todos o staff diretamente relacionado à assistência do doente, mas imagina recursos humanos, a área de compras, todo o corpo necessário à execução desse contrato. Mas não tinha destaque. O destaque somente foi feito quando do período de transição. Aí tinha um valor estipulado na transição que deveria ter um corpo técnico de dirigentes para poder vir entender o hospital, absorver toda essa capacidade e, a partir de então, assumir o hospital. Independentemente de destaque, havia previsão de diretores no Hospital Verde? No contrato, não. Não havia previsão de pagamento dos diretores? Destacado, não. E como que seria o não destacado? Estava destinado, como que é previsto isso? Foi feita uma planilha, tá? E a gente estipulou valores. Para a UTI, vai precisar de um corpo técnico e são esses valores, certo? Esses valores totais compunham. E a gente pediu que apresentasse uma planilha de recursos humanos onde eles estipulavam isso. E nesta planilha, que fez parte do documento do chamamento, que eles tinham que apresentar, lá tinha lá todo o staff de direção, quanto ia pagar para médico, enfermeiro. Então, nesse documento, sim. Uma planilha ou em algum documento havia previsão de pagamento de corpo diretivo? Sim.
esse corpo diretivo tinha função de gerenciamento, de gestão, pelo que se detalhava na planilha? Na planilha só estava citado os cargos, não se estava destacado a função de cada um. Algum cargo remetia à administração? Sim. A senhora tomou conhecimento durante a sua avaliação, seja pelo exercício direto do cargo ou por comentários na Secretaria de Saúde, de uma nota fiscal de custo compartilhado, custo corporativo no valor de R$250? Eu soube disso no final, em setembro ou outubro, da qual participei de uma reunião, onde o Dr. Carlos chamou a mim, chamou o Anésio, e alguns técnicos do DGDO também acho que estavam presentes, e onde foi colocado que havia uma preocupação de que tinha alguns repasses que pudessem estar sendo indevidos, né? E foi colocada essa questão dos valores aí a título de uma assessoria. Qual foi sua posição com relação a esses pagamentos? Até então eu desconheci esse pagamento, né? E na época eu perguntei ao Anésio que tipo de documentos se demonstrava para poder fazer jus à validação desses 250 mil, né? E aí foi colocado que tinha assessorias, que eles faziam assessorias, que o corporativo tinha assessorias que vinham prestar aqui no Ouro Verde. Corporativo seria eu entendia que deveria ser os dirigentes da Vitale enquanto matriz. Ela devia ter um staff, um corpo técnico que deveria estar matriciando ou fazendo alguma assessoria aqui. Mas a mim nunca foi apresentado nenhum documento que demonstrasse a título de que, estou falando sobre o ponto de vista técnico, a AVEI fez uma assessoria para melhoria de determinada área, para melhorar algo. Nunca me foi apresentado nenhum documento. Quem que prestou, só para pontuar, quem que prestou esse esclarecimento para a senhora? Quem disse para a senhora que havia documento? O Anésio. Mais alguém falou isso? Não. Isso também foi submetido ao secretário municipal? Penso que não, porque, né, pelo menos da reunião da qual eu presenciei, foi colocado isso para a gente. Sr. Ivanilde, de uma forma objetiva também, quem tinha atribuição ou competência dentro da Secretaria de Saúde para verificar ou avaliar o cumprimento de assessorias ou consultorias? Entendo que, se fosse da parte técnica, deveria ser submetida a mim. Alguma assessoria para melhorar indicadores de qualidade, alguma capacitação, até porque é um hospital de ensino, e se fosse feito alguma capacitação voltada para isso, para qualificar o corpo técnico, deveria ser submetido ao meu departamento. Foi sim, alguma vez? Não foi. E penso que, sobre o ponto de vista de apresentação de notas, de relatórios, o relatório deveria também ter sido submetido ao DGDO e a nota, por analogia, ao Departamento de Prestação de Contas. Na sua função no DGDO, havia alguma dependência ou alguma informação que era repassada pelo Departamento de Prestação de Contas para subsidiar a avaliação que era feita pelo DGDO? Sim. Anualmente a gente tem que fazer a prestação de contas anual ao Tribunal de Contas, né? E toda essa validação, então, é um documento onde a gente demonstra por que a gente repassou os recursos financeiros, em função do que foi feito de prestação de serviços, e o Departamento de Prestação de Contas nos colocava, fazia um relatório dizendo do bom uso. Só assim a gente entendia, então, que era possível emitir um parecer conclusivo de que, ao longo daquele exercício, tinha dado uma boa execução ao contrato. Contrato ou convênio. O DGDO influenciava na liberação de novos recursos para a UES Vitale? Sim, o DGDO é que participava todos os aditamentos, seja para o contrato,
seja para os convênios, o DGDO participava ativamente dessa formulação. E alguma vez houve desconto do valor, ou não foi repassado o valor para o SFCAD, o valor que era previsto, por algum descumprimento de índice quantitativo ou qualitativo? Sim, houve. Houve sim. No nosso contrato de gestão, tinha a previsão de fazer descontos a partir do primeiro semestre e passado o primeiro trimestre. Não vou me lembrar exatamente valores, mas o não cumprimento de metas, seja elas quantitativas ou qualitativas, já nos obrigava a fazer os descontos. E eles foram feitos, não consigo precisar a montante de valores, mas eles foram feitos. Alguma vez esses descontos ou o não repasse integral dos valores se baseou em algum parecer ou alguma informação do departamento de prestação de contas? Em nenhum momento. Os valores foram pagos em função eminentemente da prestação de serviços. Tecnicamente, se houvesse uma informação do departamento de prestação de contas informando a irregularidade de determinada conta, o DGDO poderia recomendar que se suspendesse ou que não se repassasse aqueles valores dos próximos pagamentos? Com certeza, porque daí ele deveria trazer isso ao nosso secretário, porque ele tinha a mesma instância de responsabilidade que eu no DGDO, e penso que o DGDO, assim como a gente fez em outros momentos, a gente ia sugerir o não repasse em função de alguma irregularidade na prestação de contas financeiro-contábil. A senhora considera que nesse contrato específico da Vitale houve uma omissão do Departamento de Prestação de Contas de prestar informações para o DGDO? Eu até hoje entendo que não. Entendo que não porque, primeiro que eu não tenho os documentos do Departamento de Prestação de Contas, mas os documentos que eles nos enviavam, até então, validavam os recursos repassados. Tanto é que nunca pedimos para suspender nenhum pagamento. Pelo menos até outubro, na qual eu estive à frente do departamento. A senhora fala que nunca pediu para suspender o pagamento, é por base... Em função de documentos que o departamento tivesse me enviado. Por sugestão da senhora, já foi suspenso o pagamento? Já foi suspenso pelo não cumprimento das metas, qualitativas e quantitativas. Sr. Ivanildo, avaliando a conduta do diretor de prestação de contas do Anésio durante a execução do contrato da Vitale, a senhora verifica algum comportamento que evidencia o favorecimento da USFCAD durante a execução? Nunca percebi. Nunca percebi. Se em algum momento eu tivesse percebido alguma coisa, teria levado ao meu secretário. Tenho total desconhecimento que pudesse ter alguma irregularidade ou achava que pudesse ter tinha alguma dificuldade enquanto comportamento, mas nunca da ordem de atividade, alguma atividade não conforme ao cargo que eu ocupava. A senhora tinha contato também com um coordenador chamado Ramon? Nenhum. Em alguma oportunidade, o diretor Anésio procurou a senhora para saber informações sobre repasse de valores ao SFCAD? Se seria repassado, previsão de repasse? Na verdade, eu já disse anteriormente, como este contrato era suportado, o custo dele por 3 fontes, municipal, estadual e federal, às vezes a gente tinha alguns atrasos no repasse de alguma dessas fontes, e era preocupação, sim, minha, do diretor do fundo e do Anésio. Então, em vários momentos, nós 3 chegamos a conversar, e a gente não tinha feito o repasse conforme previsão da data que rezava no contrato, por falta de ter o recurso ainda financeiro na mão. Mas nunca foi me pedido informação. Por favor, reformule sua pergunta. A minha pergunta é, alguma vez o diretor Anésio
demonstrou alguma preocupação ou perguntou diretamente sobre previsão do repasse Não. da senhora? Na avaliação que o seu departamento fazia, senhora Ivanilde, uma vez a senhora lembra de ter aferido ou verificado prestação de serviços pela empresa Segamar? Não. A senhora sabe dizer que tipo de serviço a empresa Segamar prestava? Não consigo dizer. A senhora, na aferição aí dos índices, fazia uma avaliação de serviços efetivamente prestados nos hospitais, no Hospital Verde? Ou seja, se havia um atendimento, se o médico estava lá à disposição para prestar o serviço? Era essa, de uma forma não técnica, era essa avaliação? A coordenadoria de auditoria, ela ia e verificava quem era o profissional que assinou pelo atendimento, que tinha as prescrições, que tinha esse tipo de verificação era feito. Já com relação aos contratos e quem era o contratado, não tinha isso. A senhora fez alguma avaliação, aferição de prestação de serviços jurídicos, isso lhe competia para a OS Vigário? Não fiz. Isso lhe competia fazer essa Não me competia. Sim, mais perguntas. Tenho algumas perguntas. Boa tarde, dona Ivanilde. Dentro do contrato de gestão, havia provisão orçamentária por setores, por exemplo, pediatria, ortopedia, UTI, havia essa divisão? Por áreas. Por áreas. Por áreas. Então, áreas clínicas, eu não consigo precisaria, mas no documento formal estava lá precificação. As áreas de internação, quantos custaria, hotelaria e tudo mais, as áreas de UTI, ambulatório e o pronto-socorro. Então, tinha uma precificação que a gente entendia quanto de recurso seria necessário para a compra de materiais, manutenção de equipamentos, recursos humanos para aquelas áreas. E foi em cima dessas áreas que foi montado indicadores quantitativos, então de número de atendimento, e indicadores de qualidade, em que qualidade de serviço deveria ser prestada, mediante o repasse desses valores. A senhora se recorda de alguma área que tenha excedido em gastos, que tenha ultrapassado esse custo de forma não justificada, que tenha ensejado alguma iniciativa, alguma providência por parte da senhora? Esses custos, senhor, foram feitos, essa previsão a gente montou quando do chamamento. No decorrer da execução, o que o DGDO olhava era essas duas planilhas. Essas duas planilhas, que eram indicadores quantitativos e qualitativos. Então, não mais se atendia a esses valores, a essa outra planilha que compunha os valores. Está ficando claro? Tá, mas na questão de custo, a senhora não se recorda de nenhum serviço que tenha excedido de forma não justificada? Não me recordo. Dona Ivanilde, a senhora tomou conhecimento, a partir de novembro de 2016, que passaram a ocorrer atrasos nos pagamentos de notas fiscais de fornecedores e prestadores de serviços? Isso chegou à senhora? Chegou, através de ofícios que a Habitat me encaminhava. Perfeito. A quem competia a definição em termos do que seria pago ou não seria pago dentro do hospital? Sobre o ponto de vista técnico-assistencial, ao meu departamento. Ao seu departamento. Por exemplo, com relação aos serviços médicos, a existência de atraso para a empresa responsável pelos serviços médicos. Foi tomada alguma providência, uma vez que é um serviço essencial para o funcionamento do hospital? Foi tomada alguma iniciativa por parte desse setor? Isso, com certeza, ia comprometer a capacidade do hospital na hora de internação. Então, esses atrasos comprometeu aquela planilha que a gente falava dos indicadores quantitativos e qualitativos. Indiretamente, esses atrasos, ou a não presença dos profissionais
para fazer o atendimento, que implicava nessas planilhas, que implicavam em descontos. Perfeito. Mas quem dizia o seguinte, vamos pagar esta nota ou vamos pagar aquela, vamos priorizar esta ou aquela? Isso competia à Vitale. Essa gestão é a Vitale, inteiramente da Vitale. A responsabilidade por ter os recursos à mão e fazer o pagamento aos seus fornecedores e atender o edital do chamamento e o que estava preconizado, cabia à Vitale. A senhora sabe, dentro da Vitale, quem tinha o poder em termos dessa definição? A mim foi apresentado, num primeiro momento, o senhor Ronaldo Foloni e depois o Hélio. Hélio, não vou me lembrar o sobrenome, mas eram as duas pessoas que me foi apresentada como responsáveis pela gestão do contrato de gestão. E é eles que se apresentavam ao DGDO como responsáveis. Sem mais. Obrigado. Boa tarde. A senhora mencionou o nome Ronaldo Foloni. Qual foi o contato que a senhora teve com ele? Para discutir quais assuntos? Com o Ronaldo, ele... Quando foi? Quando? No início do contrato, foi o Ronaldo que esteve com o DGDO e todas as conversas que a gente teve com o Ronaldo, veio o corpo técnico também, então ele vinha acompanhado de um diretor técnico e diretor clínico. Na época veio, acho que o Fernando Vitor veio em várias reuniões, normalmente vinham 2 ou 3 pessoas. E uma das falas sempre reiteradas minhas é que eu queria não falar de recursos financeiros, eu queria falar da não execução do contrato de gestão. Porque o não repasse do recurso financeiro era em decorrência da não produção assistencial. Porque, reforçando a vocês, o papel do DGDO era o cumprimento. O repasse financeiro era só feito eminentemente por fazer atividades hospitalares. Então, não cabia ao DGDO repassar nenhum recurso, senão através da prestação de assistência médica, que era o mote do contrato de gestão. Então, ele vinha acompanhado dos técnicos da área de assistência. Foi conversado? Foi conversado. Por quê? Foi conversado sobre a subrogação, porque logo de início do contrato, a Vitale nos apresentou um documento, que faz parte do processo, onde ela dizia que foi encontrado um grupo de trabalhadores com horas extras feitas num banco de horas. Foi encontrado um grupo de trabalhadores já na iminência de vencer as segundas férias e tinha um grupo de trabalhadores que estavam se desligando e que eles não tinham recursos financeiros para fazer frente a essas despesas. Até por orientação do Ministério Público do Trabalho, a gente pegou esse documento e ele disse, olha, encontrei essa situação trabalhista. A gente submeteu a antiga prestadora de serviço, que foi a SPDN, e a SPDN, com uma diferença de valor muito pequena, disse, de fato, eu deixei esse grupo de trabalhadores, de fato, tem esse banco de horas a ser pago. E nesse momento que conversou sobre a subrogação, houve algum entendimento? A senhora participou do processo licitatório, correto? Correto. Constava esse assunto de subrogação no processo de licitação? Não constava no edital a obrigatoriedade da subrogação dos trabalhadores. Como é que a senhora teve conhecimento disso? A subrogação. Quando a Vitale encaminha para a gente esse documento dizendo, encontrei essa situação trabalhista. A senhora consegue participar nesse ano? Penso que foi no início, logo no início do contrato, quando ela passou todos os trabalhadores para a Vitale, penso que é aí que ela fez todo esse levantamento. Não consigo precisar datas, mas foi logo no início do contrato, talvez 1, 2 meses depois. A senhora conhecia o Ronaldo Foloni antes do processo licitatório? Não. Mas alguém tem alguma coisa, doutor? Fernando, boa tarde. A senhora já mencionou que a senhora conhece o Fernando, que esteve talvez ou algumas oportunidades com ele. A senhora tratou com ele do que? A senhora se recorda, Paulo, dessa reunião? Tratei com ele questões técnico-assistenciais. Embora ele viesse junto e endossasse o pleito pelos recursos financeiros, o Fernando Vitor me foi apresentado como diretor técnico. E como médico, em vários momentos solicitei verificações de internações, de pacientes, e a mim ele sempre foi apresentado como um profissional da área médica.
Já mencionou também, até cumprimento a pergunta da colega aqui, em relação à subrogação que a senhora tomou conhecimento, que foi no início do contrato da gestão. Se não havia, não sei se a senhora tem conhecimento, se não havia essa previsão legal no contrato para que houvesse, então, subrogação por parte da Vitaly em relação a esse PDM, isso foi imposto à Vitaly? A Vitaly, ela aceita essa subrogação naturalmente? Não estava no contrato, ninguém impôs nada. Não estava no contrato. Se é isso que você está dizendo, não estava no contrato. Se não estava no contrato, não está impondo nada. Não estava previsto. Essa é a pergunta. Então, ela acabou de dizer. Estava no contrato? Não, não estava previsto. Não, a pergunta é, Qual o motivo? qual o motivo que a Vitaly ela aceita essa subrogação? Ela aceita essa subrogação passivamente? Eu acho que a Vitaly precisa se pronunciar a isso. Uma vez que ela ganha um contrato e ela se depara com essa situação e ela aceita, ela desenvolve os A pergunta é trabalhos. se a senhora tem o conhecimento, o porquê, se a senhora não tem conhecimento. Não tenho conhecimento. Em relação ao Fernando Vitor, ele em alguma oportunidade que a senhora esteve com ele, a senhora esteve em alguma reunião sozinha com ele? Nenhuma das vezes. Sempre vinha 2 ou 3 pessoas e... Não, nenhuma. E sempre de forma muito técnica. Essas reuniões sempre foram na própria prefeitura? Várias reuniões foram feitas no DGDO, no gabinete do secretário, e várias reuniões eu estive como grupo técnico do DGDO dentro do Hospital Ouro Verde, conversando com a direção. Então, só reforçando, sempre foi o assunto técnico. Sempre foi assunto técnico. Sempre. Mas alguém deu. Não, pode. Boa tarde, doutor Ivanildo. Pelo Ramon, né? Isso, do Ramon. Você sabe se o DPC funcionava como uma espécie de filtro do Tribunal de Contas? Desconheço. Só um esclarecimento na questão da liberação dos pagamentos. A senhora falou que só era possível obstar os pagamentos por informação do DPC se essa informação fosse relativa ao não cumprimento de metas, correto? O não cumprimento de metas era o DGDO. Era por descumprimento na utilização do recurso. Veja, todo o recurso deveria estar sendo usado para o cumprimento do contrato. Se um contrato é de assistência médica, da saúde, todos os recursos, as despesas deveriam ser pertinentes à execução desse contrato. Uma irregularidade formal, por exemplo, se noticiasse o DPC, noticiasse ao DGDO, uma irregularidade formal de, faltou um carimbo, faltou uma assinatura, isso obstaria o pagamento dos repasses? Penso que ele levaria primeiro a entidade para fazer a correção, porque a gente tem uma prestação, tem um lapso de tempo possível de regularização, né? Para você formalizar e solicitar a suspensão de pagamento, deveria submeter o secretário também. E esse lapso, a senhora sabe qual é o prazo que tem? Tem, sei. O tribunal ele preconiza do primeiro dia do ano até o final do ano, e ele nos solicita que faça a prestação de contas, antes era feita até março, para que você tivesse um tempo de contabilizar isso, montar todos esses documentos e apresentar ao tribunal. E, salvo o melhor juízo, há 2 anos atrás, ele ampliou esse prazo, passou a ser do meio do ano. Então, entendendo-se que era tempo suficiente para poder ter toda essa avaliação contábil financeira e todos os documentos, balanço e tudo mais que fossem necessários para essa apresentação. Tinha algum, referente aos prazos ainda, tinha algum, a senhora sabe ou tem uma informação se poderia ser apresentado isso ao final do contrato? Não, tem uma obrigatoriedade de prestação de contas por exercício. Na questão da subrogação, quando a Vitaly tomou ciência
da existência dessa dívida, né, digamos assim, houve em algum período posterior ou anterior até déficit de médicos, serviços médicos no hospital, entrou em colapso, alguma coisa por falta de recursos? Foi noticiado, foi nos encaminhado em vários momentos o não atingimento das metas em função de não ter os profissionais. E o tempo todo a DGDO dizendo isso só complica a execução do contrato, uma vez que o não atingimento das metas implica na remoção do recurso, no desconto do recurso. Certo. E para pagamento desse serviço emergencial, poderia ser utilizado, por exemplo, a falta de médico. Eu vou dizer que houve a falta de médico, foi suspendido, teve a suspensão do repasse por uma informação pela questão. Não. Falei isso mesmo. Na verdade, o que acontece? Os vários descontos por não atingimento da meta foi reduzindo os recursos que ela tinha disponível. E isso só comprometeu. Tanto é que foi noticiado em vários momentos greve dos médicos. E isso comprometeu sobremaneira a disponibilização de leitos. Se não tem o profissional para atender, eles não queriam aceitar o doente. E isso só foi complicando mais os repasses financeiros. Tá? Então é disso que eu estou dizendo. O não repasse financeiro se deu pelo DGDO absolutamente pelo não cumprimento de meta. Agora, temos conhecimento, sim, e a mídia sobre as greves que foram feitas ao longo do tempo. O motivo da greve, senhora? Os motivos da greve que foram, inclusive eu estive em algumas agências trabalhistas, eram não remuneração, não pagamento dos profissionais. Mas pagamentos de saldos anteriores ou pagamentos correntes? Pagamento do valor corrente. E a senhora sabe por que esses pagamentos estavam deixando de ser feitos? A alegação da Vitale era em função de ter pago as férias, o banco de horas que tinha, as férias que a própria SPDM, em documentos que também estão no processo, ela dizia que deixou, e eles entendiam que esses valores comprometeram o fluxo de caixa para fazer a remuneração. Segundo a senhora está me dizendo, se eu entendi, a Vitale alegou que não pagava salário dos médicos para honrar a folha de pagamento dos valores que ela encontrou em aberto. Folhas de pagamento ou verbas trabalhistas, férias? Isso, valores que ela encontrou antes da execução do contrato. Eram valores em atraso. Valores em atraso. Perfeito. Sim, senhores. Só mais um. Houve alguma tratativa entre a senhora, o Anésio, o Ramon sobre como resolver a questão da subrogação? Nenhuma. Tá certo. Sim, senhor, doutora. Pode ser. Pode ser. Doutor Ivanildo, tudo bem? Meu nome é Antônio, sou advogado do Anésio. A senhora, por quase 40 minutos, falou do GAECO, no mês de março, salvo engano, foi no estudo. Lá, a senhora estava acompanhando o advogado, e a senhora disse que essa questão da subrogação foi analisada por outros departamentos, dentre eles o DAGE, que é o jurídico. A senhora confirma isso? Qual foi o parecer desse departamento acerca da subrogação? Era devida, não era legal? O que isso é? Até o momento em que eu saí da secretaria em outubro, a mim não foi nem apresentado nenhum documento final sobre se isto era pertinente ou não. Até o momento em que eu deixei a diretoria, não teve nenhum documento, o departamento não teve nenhum documento que endossasse, que reconhecesse esse valor como devido e foi solicitado algum aditamento para que ele pudesse ser pago. Mas houve sim o encaminhamento dessas solicitações da Vitale, desse encontro, e a gente encaminhou, submeteu ao DAGE, que era da Secretaria de Assuntos Jurídicos, a área responsável de fazer essas análises. Salvo meu juízo, a senhora disse também lá que havia um entendimento corrente da administração que o valor era devido. E quando o promotor perguntou quem da administração, e a senhora citou 2 secretários, a senhora se recorda disso? Sim. Esses documentos que a Vitale nos
A senhora confirma essa afirmação? A senhora disse que havia uma voz corrente na secretaria de que era devido? A administração. Na administração? Havia um entendimento de que, como a SPDM disse que deixou, e a Vitale disse, e a gente entendia que o contrato até então, ela estava trazendo uns recursos, ela estava sendo onerada nesses recursos, que precisaria ser analisado se isso era pertinente ou não. Tá? Isso foi levado ao nosso secretário, todos os documentos que a Vitale me encaminhava, solicitando esses recursos, a gente encaminhava à Secretaria de Assuntos Jurídicos para poder avaliar, né? E retorna a dizer, até então nunca me chegou nenhum documento dizendo isso é devido ou isso não é devido. Não tinha uma finalização do processo, uma conclusão de qual seria o parecer. Sim, mas a senhora mencionou lá, essa é a minha pergunta, que havia um entendimento corrente que era devido. Mesmo sem formalização. Acabou de dizer, não tinha Mesmo sem oficial. formalização. Veja só, tem uma máxima de que a administração pública não pode ficar com recursos que não é devido. Então, assim, não tinha ainda finalizado com a SPDM, e aí eu não sei se eu entro nesse pormenor, mas a gente tinha uma finalização do convênio com a SPDM a ser feita, onde ela solicitava alguns recursos. E tinha a Vitale pleiteando os valores, dizendo, eu encontrei essa situação trabalhista. Como não tinha finalizado nem com a SPDM, não tinha sido finalizado também com a Vitale. A senhora disse, a dado momento lá, que depois do chamamento, vocês discutiram, houve uma discussão, e essa discussão foi que não pode haver quebra do princípio de continuidade. A senhora falou, eu lembro que a senhora mencionou assim, tem cirurgias marcadas, então foi recomendado que mantivesse todo mundo. A senhora confirma, ou algo desse tipo? Na verdade, isso é uma opção da Vitale, né? O interesse nosso foi de que mantivesse os trabalhadores, por conta de conhecer toda a estrutura hospitalar, e a gente não interrompeu as atividades do hospital. Então, entre a saída da SPDM num dia e a assunção da Vitale no dia seguinte, todos os procedimentos, todas as consultas continuavam, né? A Vitale, ela assumiu e esses trabalhadores foram dela. E ela tinha autonomia para dizer quais trabalhadores ela queria ficar, quais, como qualquer outro empregador. Pois é, mais alguma coisa? Sim. A senhora também falou que não tinha expertise. Foi o primeiro contrato de gestão, é isso mesmo? Isso. Foi o primeiro contrato de gestão da Secretaria de Saúde, e até porque tinha recém-criado a lei, né? E foi o nosso primeiro processo. Qual foi o primeiro contrato? O primeiro contrato de gestão da Secretaria de Saúde foi feito esse formulado com a Vitale. Da SPDM? Não era convênio. Por que sair da SPDM para a Vitale? Houve alguma recomendação? Houve recomendação do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, desde que eu assumi em 2012, em vários momentos na prestação de contas, ele entendia que, como o Hospital Ouro Verde era um hospital público, deveríamos contratar uma entidade para fazer contrato de gestão. Nos moldes, como a Secretaria de Estado já fazia isso há alguns anos, tinha expertise, e a Secretaria de Estado, a Secretaria de Estado tem vários hospitais sobre contrato de gestão, da própria SPDM, acho que do Sírio-Libanês, Einstein, tem várias entidades que se organizavam enquanto entidade para fazer gestão do solo público, né? E havia uma recomendação, em vários, logo do início, quando o tribunal encaminhava para a gente o parecer, ele vinha dizendo que cabia lá, e o entendimento é de que cabia um contrato de gestão e não um convênio. Convênio é vontade entre as partes. Ele entendia que cabia convênio entre maternidade de Campinas e secretaria, porque as atividades eram desenvolvidas dentro da maternidade. A quem pertence a maternidade de Campinas? A maternidade de Campinas. A PUC, toda a estrutura é da PUC. E fazia convênio com a Secretaria de Saúde para atender os usuários. O entendimento de que, como o Hospital Ouro Verde era público, deveria se contratar uma entidade para fazer gestão desse serviço. A distinção da atividade finalística, acho que a senhora comentou isso lá, entre o convênio e a gestão, é diferente? A atividade finalística. Tudo
Desculpa, mas qual é a pertinência disso com os fatos na razão da denúncia? Não estamos uma questão administrativa. Eu queria que o senhor me explicasse. Eu explico, Por favor, eu queria... qual a razão da pergunta? O que ela ajuda a esclarecer? O convênio, salvo o melhor juízo, ele tem uma vinculação entre Doutor, por favor. a atividade Doutor, jornalística por gentileza, e o doutor, uso do recurso. por gentileza, o senhor me explica a pertinência da pergunta? Exatamente essa, excelência. Eu quero saber se o contrato de gestão, eu tenho que explicar a atividade finalística ou repassar o valor à atividade essa finalística. questão. A O questão senhor está dizendo, Não, eu posso... então está definida a pergunta. Então está definida porque porque a denúncia atribui aos réus, pouco importa se é convênio, se é contrato, é irrelevante. A questão é... precisaria explicar, mas eu falo para o senhor a atividade, por exemplo, a questão dos 250 mil. Perfeito. A entidade poderia ou não. Perfeito. Eu entendo que não é pertinente. O chamamento público do Evangelho foi concorrido? Participaram várias entidades? Participaram 3 entidades. Elas tinham uma obrigatoriedade de apresentar toda a documentação e participaram. A própria Vitale, a SPDM e mais uma entidade, acho que foi a GAMP. Eu não vou ter certeza. E apresentaram documentos, inclusive um programa, da qual o processo exigia que apresentasse um programa na qual ela descrevesse todas as atividades que ela iria desenvolver. A senhora se recorda o parecer da senhora, porque teve uma comissão que votou os critérios com relação às concorrentes da Vitale? Não consigo precisar, mas tinha um documento onde a gente ia marcando as pontuações. E nesse documento, era um documento objetivo, na qual a gente via se de fato ela tinha técnicos, ela tinha um corpo técnico que entendia do que era o mote do trabalho. Ou seja, se ela tinha profissionais que sabiam quais eram as diretrizes de uma UTI, o que ela deveria desenvolver lá, quais eram as atividades, que é a expertise, tá? E esse documento a gente ia analisando. Se ela sabia do projeto de humanização, todas as diretrizes do Ministério da Saúde, que norteia não só a Secretaria de Saúde, mas que norteia o SUS como um todo, e foi em cima desses critérios que foram analisados e foi feita a pontuação. Não só tinha essas pontuações, mas o valor financeiro da proposta também tinha um peso, que ia compor o valor final na classificação. Ainda com relação, a senhora mencionou lá atrás, por exemplo, perante o GAER, que consultou a Prefeitura de São Paulo com relação aos pagamentos, e foi falado de um delay, ou seja, de um prazo para se adaptar à cultura de... A senhora sabe qual é esse prazo? 6 meses. Então, Nosso contrato de gestão, ele já previa no edital que nos primeiros 6 meses a gente não efetuaria descontos, precisaria verificar se eram descontos quantitativos para que ela pudesse chegar no serviço, reorganizar a equipe. Só lembrando que ela tinha a responsabilidade de avaliar os funcionários, ver quem fica, quem vai, em termos de qualificação técnica, uma vez que ela tinha que cumprir essas planilhas para poder receber os recursos, e ela tinha 6 meses para poder vir e organizar. A partir de então seriam feitos os descontos. Descontos pelo não atingimento das metas. Pelo não atingimento das metas. Mas a gente fez mais ou menos seguindo essa orientação, porque eles entendiam que fazer esses descontos logo do primeiro ou segundo mês, você ia prejudicar sobremaneira a entidade e de forma de que ela não conseguisse suportar as despesas e continuar a execução. Era um tempo que se entendeu razoável para que ela conseguisse assumir a cultura hospitalar, se reorganizar e atingir as metas. Ainda com relação a isso, como foram os 6 primeiros meses da vida? Ruins. Desde o início, ela não atingiu completamente, ela não atingiu as metas, né? Depois melhorou no próximo semestre? Em alguns momentos ela teve melhoras em algumas áreas, pioras em outras. Nunca ela conseguiu atender a totalidade do contrato, do que a gente estava solicitando. E isso piorou sobremaneira no segundo ano de gestão. A senhora respondeu ao colega aqui que a questão da irregularidade, que teria até o final do ano
exercício fiscal até março. Você Depois está falando da questão financeira contábil? Isso. Você tem Aí o depois eu só não entendi se era março do ano seguinte. do ano seguinte. Isso é prestação de contas perante o tribunal. Né? Isso. Então teria. Aí depois a senhora falou que postergou uma O alteração. tribunal Isso. mudou a Então, instrução isso. normativa. Mas são 18 meses? Então é isso? Teria o tempo para regularizar determinadas coisas? Não, volto a dizer. Veja só. A execução, a boa execução, o tribunal exige, inclusive, que apresente os documentos bancários, né? Então, eu penso que prestação de contas, estou dizendo dos documentos que a mim chegava, só para esclarecer, o DGDO tinha a responsabilidade de compilar documentos que vinham das várias áreas e depois formular um documento que se chama parecer conclusivo e submeter ao secretário. Quem assina esse parecer conclusivo, embasado em documentos, era o nosso secretário. E esses documentos, a gente fazia esse parecer conclusivo, dizendo que a vigilância sanitária disse que estava ok, que o DGDO disse que prestou o serviço, que o Departamento de Prestação de Contas disse que foi feito bom uso do dinheiro. Então, todos esses documentos compunham uma prestação de contas. Esses documentos, no último ano, o tribunal exigia que a gente escaneasse e enviasse, mas nos anos anteriores a gente montava um processo e encaminhava. E esses documentos finalizava com um documento final, que é esse parecer conclusivo. Tá? Esse parecer conclusivo tinha vários itens lá que o tribunal listava, como se fosse um índice. Que documentos deveriam compor essa prestação de contas? Só um minutinho. Sim, eu acho que eu Já respondeu, né? Com Eu certeza. entendi. Tá. Faz tempo. Satisfeito? Com relação a essa pergunta, sim. E aí, então? Pois não. O senhor tem mais alguma? Não. Perfeito. A senhora mencionou também se a Vitale perdesse, quem seria o segundo colocado? Quem? A SPDM. A SPDM. E a SPDM, ela estava com problema na administração? A senhora acompanhou isso? Acompanhei. Ela estaria apta a assumir, por exemplo? Se a Vitale não assumisse, por conta de problemas ou não? Ela apresentou toda a documentação e durante o convênio, que até então a gente estava realizando, ela vinha fazendo as prestações de contas, né? E ela não apresentou durante o processo nenhum documento que pudesse tirá-la desse certame. Então, ela estaria apta, sim. Ao longo do tempo da senhora, parece muito criteriosa, a prefeitura deixou de fazer algum repasse em função de irregularidades de quaisquer entidades, algumas que a senhora se recorda? A gente deixou de fazer, a gente atrasou o repasse, por exemplo, pela não prestação de contas em 2012, da maternidade de Campinas e da PUC, porque até então o prazo do tribunal era março. Não sabia. Deixou. Deixamos. Tá. Não sabia. 2015 também? Não vou me lembrar exatamente, mas não foram as únicas. Não foram as únicas. Evidentemente, os atrasos do repasse se deu em função da não prestação de contas ao tribunal. Sem mais. Sim, senhor. Sim, senhor. Pois não. Boa tarde. Boa tarde. Havia alguma avaliação mensal da gestão do hospital? E por quem era feito? Havia sim. Todo mês a gente tinha uma equipe que acompanhava a execução do convênio e todo mês a gente tinha os relatórios. Esses relatórios eram compilados e depois eles eram discutidos junto com a entidade, inclusive com o Conselho Municipal de Saúde. Então a gente... Eu acho que é suficiente. Detalhes, eu acho que não. O senhor se interessa, presidente? Sim. Pois não. Então, não, perfeito. É que o senhor perguntou se havia, ela falou que sim. Mas deixa fazer essa informação. Eu não sei no que. Pode continuar, por favor. Então, todo mês havia uma reunião de comissão de acompanhamento, onde se sentava a Secretaria de Saúde, o DGDO, os técnicos, se sentava a Vitale e o representante do Conselho Municipal de Saúde. E lá era discutido as metas, o que atingiu, o que não atingiu, os recursos financeiros que foram repassados. Nessa reunião não se discutia prestação de contas financeiro-contábil, porque era uma reunião, penso que o entendimento do Conselho Municipal também era, dos conselheiros por que não está executando, por que não está atendendo, enfim. O DGO estava atrelado à atividade fim? Atividade fim.
A senhora saberia me informar também se o DGO, a coordenação ali, é vocês que fazem o empenho ou não? É um outro setor que faz o empenho? O DGDO, na área de planejamento de pagamento, ele solicita o pagamento. Eu não